Enquanto eu estava rolando, estava entrando particular com Deus. Eu falei, Senhor, Aleluia, Jesus. mas vocês estão falando uma palavra aqui que é interessante. Glória. Não é multidão. Não é multidão. Se nós aqui se entregar, se nós aqui abrir nosso coração, irmãos, vai parecer que a igreja está cheia. Glória. Não precisa de multidão, você tem pessoas voltadas com o coração. Aleluia. Amém? Vem aqui, em nome de Jesus, para ele falar nessa palavra. Senta as mãos para cá em nome de Jesus e fica comigo assim, bendito. É aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Agora olha para o teu irmão e fala assim, não, fala comigo. Eu quero ouvir a mensagem. Já sabe de qual nome de Jesus. Aleluia! Glória! Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus. Me sinto alegre, irmãos, na casa do Senhor. Quando eu venho aqui, eu me sinto em casa. Aleluia! Porque já conheço todos que estão aqui, né? Então eu me sinto à vontade no meio dos irmãos. Irmãos, o Senhor já falou conosco, né? Através da palavra oficial, grandemente, através dos louvores, né? Agora, falei para o Senhor, Senhor, eu sou pequenininho. Que o Senhor venha falar através de mim nesta noite. Mas para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Efésios. Efésios 5. Efésios 5. Vamos a partir do versículo 13. Efésios 5. Glória! Vemos, diz assim a palavra. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levanta-se da morte e Cristo o iluminará. Amém? Amém. Pode se assentar, pode, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor aqui nos livros de Efésios vai falar sobre o despertamento, né, pastor? E quando nós lemos esse versículo, quando eu li esse versículo, eu pude entender que quando Paulo ele escreve essa carta para os Efésios, esse povo ele já tinha conhecido a Cristo. Ele conheceu a Cristo através da palavra. Se você voltar lá no capítulo 19, você vai ver que Paulo, a sua terceira viagem missionária, ele vai até a cidade de Éfeso para pregar a palavra, para falar do amor de Deus. E quando Paulo ele chega lá, Apolo ele tinha saído da cidade. E quando Paulo ele entra na cidade de Éfeso, ele encontra alguns irmãos. E Paulo começa a conversar com os irmãos, perguntando a respeito do Cristo que eles estavam servindo. E perguntou para aqueles irmãos: você já conhece o Espírito Santo? E aqueles irmãos olham para Paulo e falam assim: olha, nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Percebe que aquele povo, ele estava na presença, mas ainda não tinha tido um despertamento espiritual. E quando Paulo fala para aquele povo: você conhece o Espírito Santo? Ele fala: nós nunca nem ouvimos falar. Entendemos que pessoas, até mesmo dentro da igreja, dentro da casa de Cristo,
vive adorando ao Senhor, mas ainda não teve um despertamento espiritual. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eles adoravam a Cristo, eles serviam a Cristo, mas ele não tinha um despertamento espiritual. E Paulo começa a pregar para aqueles irmãos. A palavra vai falar que Paulo impõe a mão sobre eles e eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Eles têm um despertamento espiritual. A palavra do Senhor vai falar que Paulo começa a pregar na cidade de Éfeso, falar do amor de Cristo, falar como Cristo é bom. E aquele povo, como todo mundo sabe, Éfeso era uma cidade idólatra, idolatrava uma deusa chamada Diana. Então eles idolatravam muito essa deusa. E a palavra do Senhor vai falar que com a pregação de Paulo, aquele povo começa a se converter, começa a ir até a Jesus através da pregação que Paulo estava pregando para aquele povo. A palavra do Senhor vai falar que Paulo ele prega com tanta autoridade que tem pessoas que eram bruxos, que liam livros de bruxarias. Ele pega aqueles livros e vão até a praça e queima aqueles livros, porque eles se converteram à palavra de Deus. Eles tiveram um despertamento espiritual e começaram a viver em Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor vai falar que Paulo ele passa pela cidade de Éfeso, e a palavra do Senhor vai dizer que ele vai depois para Jerusalém. E aí, quando Paulo sai da cidade de Éfeso, a palavra do Senhor vai falar que aquela cidade, aquele povo começa a ter uma desordem. Por quê? Havia um homem que chamava Demétrio, que ele trabalhava fazendo a imagem dessa deusa, esculturas de ouro. Então Demétrio começa a falar para aquele povo: olha, você viu a pregação de Paulo? Ele repreende aquilo que nós fazemos, porque agora nós não vamos ter mais lucro, porque todo aquele povo começaram a se converter através da palavra, e começa a ter uma discussão. A palavra do Senhor vai dizer que uns de um lado gritam uma coisa e do outro lado gritam outra coisa. Para você ver, dentro da igreja tiveram um despertamento espiritual, mas ao mesmo tempo aquelas pessoas que tiveram um despertamento já não estavam mais crendo no que tinha ouvido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Paulo depois ele escreve para Éfeso, para a igreja de Éfeso, e começa a falar, porque aquele povo, por mais que tinham ouvido a palavra do Senhor, aquele povo, por mais que tinham ouvido falar que Cristo era o Criador, que Cristo salvava, tinha pessoas que se desviaram e começaram a viver uma vida que não era agradável a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo ele escreve para os Éfesos e começa a falar: olha, vocês já foram luz, e agora vocês não estão vivendo mais na luz. Aí a palavra do Senhor vai falar: desperta, o que dormes. Então Paulo começa a falar do amor de Cristo para aquele povo novamente. E para você ter um despertamento espiritual, aí Paulo no capítulo 15 ele vai falar: portanto preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que o Senhor faça com vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sobre o despertamento, a igreja do Senhor está precisando de um despertar. Se você for olhar para a palavra do Senhor, eu posso relatar
E muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus e nós estamos despercebidos com tudo que acontece na casa do Senhor. Precisamos de um despertar, porque a palavra do Senhor vai dizer que a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. E o livro de Mateus 25 vai falar sobre as 10 virgens. A palavra do Senhor vai dizer que aquelas moças, ela pega as suas lamparinas e vai ao encontro do noivo. Mas a palavra do Senhor vai dizer também que quando elas começam a caminhar, chega no local, o noivo demora a vir. E elas se apegam no sono e dormem. A palavra do Senhor vai dizer que quando chega a meia-noite, ouve-se um grito: eis o noivo! Aquelas moças se levantam, mas quando elas se levantam, só 5 tinham azeite, as outras 5 não tinham. Estava despercebida, precisava de um despertamento. Andava com a noiva, vivia com a noiva, mas não tinha recebido um despertamento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de um despertar. Aquelas noivas vai até aquelas outras 5, fala: me empresta o seu azeite. Ela falou: não vou emprestar. Vai até onde compra, e você compra para vocês, porque se eu der do meu, vai voltar para mim. Louvado seja o nome do Senhor. O despertamento, precisamos de um despertamento espiritual. Aleluia. Estamos vivendo tempos difíceis. Glória a Deus. Estamos vivendo tempos que precisamos se despertar. Porque a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. A palavra está sendo pregada. As pessoas vêm ouvir a palavra, mas muitos saem sem dar crédito à palavra. Muitos saem da mesma forma que entrou, porque não está tendo despertar de Deus, não está tendo despertar espiritual, está ligado às coisas do mundo ainda, e o noivo está às portas batendo: eis-me aqui, ó noiva, eis-me aqui, e a noiva está dormindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo para a noiva, que não vai ter mais tempo para a noiva se preparar, se despertar. Eis que no capítulo 25 você vai ver que já foi tarde para aquelas noivas, para aquelas 5 prudentes, já foi tarde. Quando ela se despertou, já não havia mais tempo para ela. Quando ela saiu pensando que ia dar tempo, quando voltou, o noivo já tinha voltado. Elas bateram na porta: deixa-me entrar. O noivo falou assim: olha, eis que eu não conheço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que despertar, temos que se despertar enquanto há tempo, enquanto a palavra é pregada, enquanto a palavra é anunciada. Desperta, igreja! Louvado seja o nome do Senhor. Temos que despreocupar com o que o mundo nos oferece, porque Deus nos oferece muito mais do que o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu vou lá no capítulo 5 do livro de Cantares. Presta atenção, irmão, no capítulo 2. Aí, ó, é a noiva. Presta atenção, que forte. É a noiva. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o meu amado bater na porta. Aleluia. Presta atenção que ela dormia, mas o coração estava acordado. Aleluia. Pessoas que ficam pensando em 2 pensamentos. O coração até está prendido para vir, para encontrar com o noivo, mas o seu corpo está, a sua mente está trazendo para distante do noivo. Seu coração está chamando, o noivo
seu pensamento, as coisas do mundo, atrai para distante do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí olha para você ver. Deixe-me entrar, minha querida. É o noivo falando para a noiva. Aleluia. É o noivo falando para a noiva. Deixe-me entrar. Bateu na porta. E aí o noivo fala: deixe-me entrar. Eu estou aqui fora, deixe-me entrar. Ele está batendo no seu coração nesta noite. Ele está batendo na sua porta nesta noite. Desperta. Deixa eu entrar no seu coração. Deixa eu fazer morada na sua casa, na sua vida, na sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aí a noiva fala assim: olha, eu já tirei a roupa. Será que preciso me vestir de novo? Já lavei os meus pés. Por que me sujá-los outra vez? A noiva estava preocupada. E quando o noivo está batendo na porta, a noiva está preocupada em se levantar, em se vestir novamente, em sujar os seus pés. Porque se a noiva sujar os seus pés, como que ela ia voltar a dormir? Ela se preocupa com coisas que não é para se preocupar, enquanto o noivo está batendo na porta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, meu amor, passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Para você ver, quando a noiva se levanta para abrir a porta, o coração da noiva se estremece, porque está chegando próximo do noivo. E quando a noiva está se aproximando do noivo, o seu coração se estremece, o seu corpo se estremece, você sente algo diferente, porque agora você está caminhando em direção ao noivo, e o noivo está aí esperando, e agora ela se levanta com as mãos estremecidas, com seu corpo todo trêmula, porque estava indo em direção ao noivo. Mas aí quando ela abre a porta, o noivo já não estava mais lá. Você viu como é interessante, irmãos? Quando o noivo bater, você já tem que entrar, você já tem que abrir a porta e deixar ele entrar. Aleluia. Quando o noivo bater na porta, não fica se preocupando se você vai se sujar, se você, o que você vai fazer? Só se levanta, porque quando você se levantar, o noivo ele vai à sua direção, e você vai ser cheio da graça, você vai cheio do Espírito, porque você vai ter um novo despertamento. Louvado seja o nome de Jesus. A noiva está precisando do noivo, mas aqui o noivo está despercebido, a noiva está despercebida, precisa de um despertamento. O noivo bate na porta chamando a noiva, e quando a noiva se levanta para abrir as portas, o noivo já não se encontra mais. Aquela noiva desesperada começa a correr pelas ruas, perguntando às mulheres daquela cidade: você viu o noivo passar por aqui? Você viu meu noivo passar por aqui? Você viu meu noivo passar por aqui? Olha, se você vê meu noivo passar, avisa ele que eu estou procurando. Mas aí já não vai ter mais chance, aí já não vai ter mais uma oportunidade. Desperta agora, o momento é agora de despertar. A palavra é pregada agora, então desperta hoje, porque o noivo está batendo nas portas. E quando o noivo bate nas portas hoje, você tem que abrir hoje, porque quando você deixar para amanhã e você for abrir a porta, o noivo já não pode estar lá, o noivo já pode ter saído, e aí você vai sair desesperado pelas ruas. Você viu o noivo? Eu estou procurando o noivo. Você viu o noivo passar por aqui? Eu estou procurando ele. Se você encontrar, avisa que eu estou procurando. Até possa ser que aquelas pessoas olhem e falem assim: olha, eu também estou procurando, mas eu não estou encontrando também. Não é assim? Até aquela pessoa pode chegar
Vai ser difícil quando as trombetas soar, porque o noivo está batendo hoje, o noivo está batendo agora. É o momento de abrir as portas, é agora. Não pode deixar para amanhã, porque o amanhã não pertence a Deus. Você tem que abrir hoje, desperta hoje, porque é hoje que o noivo te chama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. É hoje que o noivo te chama. É hoje que os noivos te chamam para o despertamento. É hoje que o noivo te chama para o despertamento. Eu já vi pessoas entrar na igreja e não ouvir a palavra. Eu já ouvi pessoas entrar na igreja e sair despercebido. Eu já vi pessoas entrar na igreja e não ouvir a voz do noivo. Olha, eu estou te chamando. Às vezes a pessoa está com o coração ardendo, porque o noivo está batendo, mas ela não tem coragem de levantar. Oh, meu, estou aqui, amor. Estou aqui, Senhor. O Senhor está te chamando hoje para um despertar. Aleluia. O Senhor está te chamando hoje para um despertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, ele andava com o noivo, mas só que ele queria fazer o que vinha na mente dele. Mas quem é do noivo não pode mais fazer as coisas que você pensa. Não. Se você é do noivo, você não pode mais praticar as coisas que você praticava. As suas atitudes têm que ser diferentes, porque agora você pertence ao noivo. Então, quando Pedro andava com Jesus, quando Jesus foi entregue para aqueles homens, Pedro tirou a espada, cortou a orelha daquele homem. E não é da maneira que você quer, é da maneira que o noivo quer. Você está achando que você está na presença do noivo, você quer fazer da sua maneira? É da maneira do noivo. Aleluia. Se você está aqui hoje, é porque o noivo te chamou. Então tem que ser da maneira que o noivo está falando que é para ser. Aí Pedro, depois, logo, ele nega o noivo. E quando Jesus ele ressuscita no terceiro dia, você vai ler a palavra que Pedro, quando ele sabe da notícia que o corpo de Jesus já não está lá, algumas palavras vai dizer que ele é o primeiro a correr para ir até o encontro do noivo, para ver se realmente ele tinha ressuscitado. Aí quando Pedro tem um encontro novamente com o noivo, aí ele fala assim: olha, Pedro, tu me amas. É bem assim que o noivo fala: olha, tu me amas. Pedro, tu me amas, Pedro. Aí Pedro fala: eu te amo, Senhor. Aí vai de novo: Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, eu te amo. Aí novamente o Senhor pela terceira vez fala: Pedro, tu me amas. Aí Pedro, cheio de orgulho, cheio de amor, fala: Senhor, tu sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento Pedro tem um despertar. Ele entende que não é da maneira que ele quer, mas sim da maneira que o noivo quer. É tanto que quando Pedro vai pregar a sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor, porque ele está fazendo agora a vontade do noivo. Ele não está fazendo mais a sua vontade. Então temos que observar quando nós fazemos a nossa vontade e quando nós fazemos a vontade do noivo. É tanto que muitas das vezes você vai fazer algo e não vai dar certo, porque você está fazendo pela sua vontade, mas não é a vontade do noivo. Então você tem que prestar atenção no que o noivo quer com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que quando a noiva se levanta, as suas mãos,
a sua cabeça, é derramado óleo sem mirra sobre ela. Para você ver, quando a noiva se desperta, é derramado óleo sobre a sua cabeça, sobre as suas mãos. É diferente quando a noiva está vivendo com o noivo. Por quê? Essa diferença vai ver. Porque quando a gente estávamos no mundo, nós fazíamos aquilo que nós queríamos e achávamos que estava certo. Via na mente, vamos fazer, achando que ia dar certo, mas não é. É tanto que quando nós vimos para a casa do Senhor, não é do nosso querer mais, não é do nosso viver mais. A palavra do Senhor vai dizer, vai falar assim: olha, se você quer me seguir, nega a ti mesmo e siga-me. O noivo falando para a noiva: quer me servir, a noiva? Nega a ti mesmo e siga-me. Não vai ser mais do teu jeito. Louvado seja o nome do Senhor. O noivo está às portas. O noivo está batendo nas portas. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Se nós não tiver despercebido, nós não vamos ouvir o barulho da trombeta. A igreja vai começar a correr pelas ruas procurando o noivo, e este noivo não vai ser mais encontrado. Imagina o tamanho do desespero que vai ser, porque na sua mente você já vai saber e conhecer o que foi que aconteceu, e o desespero é grande, porque você vai saber que você ficou, você vai saber que agora você vai passar pela tribulação. Imagina, as pessoas acham que está ruim agora, imagina na tribulação. É necessário a igreja despertar. É necessário a igreja despertar, porque o noivo está batendo nas portas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O noivo está batendo nas portas, e tem pessoas despercebidas, e ele está alertando porque ele não quer perder, ele não quer deixar a noiva aqui, ele quer te salvar, ele quer te buscar, ele quer te despertar, porque a qualquer momento ele está voltando, e nós não sabemos nem o dia nem a hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então por isso que a palavra do Senhor está falando: desperta, ó tu que dorme. E quando a palavra fala desperta, ó tu que dorme, muitas das vezes é um despertamento espiritual, e muitas das vezes é um despertamento para nós. Por que para nós? Porque muitas das vezes estamos caminhando em lugar que não é para caminhar, estamos vivendo em lugar que não é para andar. E a palavra do Senhor está falando: desperta, não é para você estar ali, ó, não é para você viver desta forma, desta maneira. Desperta, porque a qualquer momento o noivo está chegando e você pode ficar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, desperta. Essa palavra falou comigo grandemente, porque eu também precisava de um despertamento, eu também necessitava de um despertamento espiritual, porque tem muitas das vezes, irmãos, que a gente chegando na nossa casa, nós não conseguimos nem agradecer a Deus pelo dia, acordamos e não conseguimos agradecer a Deus pela noite, pelo dia que nós passamos no trabalho, pela saúde. É um despertamento para mim, porque eu chegava, orava, falava: Pai,
Já tem mais ou menos um mês, para mais de um mês que eu estou todos os dias, é de 2 horas a 2h30 da manhã. Eu não consigo dormir mais. E eu fico rolando pela cama enquanto eu não levanto e ajoelho e falo com Deus. Eu não consigo me deitar e dormir novamente. Eu fico rolando para o canto, rolando para o outro e não consigo dormir. Enquanto eu não levanto e falo, Pai, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda para continuar. Eu preciso da tua força, segura nas minhas mãos, porque eu estou fraco. Aí o Senhor ele fala, agora você pode deitar e dormir. É tanto que eu acordo 6 horas, 15 para 6 mais ou menos, e parece que eu nem me despertei nessa madrugada. Eu acordo novo, forte. Por quê? Porque eu falei com o Senhor. O Senhor fala conosco através das nossas orações. Ele quer falar com a sua noiva. Desperta, desperta. É momento de despertar. É momento de orar, de buscar, de jejuar. Porque a qualquer momento as trombetas vai tocar. Desperta, ó tu que dormes. Aí você viu Paulo falando, olha, procure saber o que o Senhor quer conosco, o que o Senhor realmente quer comigo, quer com você. Isso é um despertamento. Ele procura saber o que você, o Senhor quer com cada um de nós. Que às vezes estamos na casa do Senhor e até hoje nós não descobrimos o que o Senhor quer conosco. Sabia, pastor, que tem pessoas até hoje assim, dentro da igreja, e às vezes passa na mente, o que eu estou fazendo dentro da igreja? O que o Senhor quer comigo realmente? O que o Senhor quer fazer comigo? Até já salvou de lá, já trouxe, e até hoje pergunta, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Aí ele está falando, fica despertado, porque é isso que eu quero de ti. Pregue a minha palavra, leve a minha palavra àquelas pessoas que necessitam, que precisam. É isso que o Senhor quer de mim e de você, que leva a palavra para aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor me deu sobre o despertamento espiritual, sobre as nossas vidas. O Senhor fala mais aos nossos corações, o Senhor continua falando com a igreja, e leva esta palavra, irmãos. Sai daqui, mas não esquece depois que passar pelas portas, não, que não foi eu que falei, é a palavra. Continua guardando, continua falando, olha Senhor, continua me despertando hoje, continua me despertando amanhã, porque eu quero subir, eu não quero ficar aqui. Já pensou, irmão, nós passar o tempo das nossas vidas inteiras e chegar naquele grande dia ficarmos? Já imaginou isso? Eu não quero isso. Eu quero subir. Eu quero encontrar com o noivo. Eu quero abraçar o noivo e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou. Então, temos que ter um despertamento todos os dias das nossas vidas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e que o Senhor continue falando a cada coração. Amém, irmãos?